Graça e paz a todos. Eu, a partir de hoje, trago a vocês mais uma série para este canal. Ainda resta duas mensagens da série que ainda está para ser finalizada, que é a da Ordo Salutis. A próxima agora será a santificação e por fim a glorificação. Como já está no final, eu achei por bem já começar outra. E essa eu irei intitular como Entendes o que ler? Esse título, irmãos, eu confesso que eu peguei de um livro de dois autores. E um deles se chama Gordon Fee e o outro Douglas Stuart. Eles escreveram esse livro Entendes o que leis? E é um ótimo livro sobre exegese e hermenêutica. Na verdade eu estou lendo ainda esse livro, não li por completo, mas achei bem interessante a abordagem do livro até aonde eu li. Recomendo. Ele se encontra em PDF e também não é caro no Mercado Livre, enfim, nos sites que já é do conhecimento da grande maioria que estuda a palavra a fundo, não é? Pois bem, aqui eu irei procurar trazer com a máxima diligência, com a máxima humildade que Deus tem me concedido, textos que muitos isolam por não saberem ou por maldade mesmo, em querer botar medo em outras pessoas, em outros irmãos que estão novos na fé, enfim, em determinados motivos as pessoas isolam o texto. Então, essa série irá trazer o real contexto dos textos que estão isolados e a compreensão correta bíblica dentro daquilo que Deus vem me conceder. Amém? Nessa série, irmãos, assim como em todos os vídeos que eu tenho colocado e vídeo-áudios que eu tenho publicado aqui, eu não teria problema algum de alguém vir a comentar, discordar de algo que eu falei. Mas especificamente nessa série eu deixo bem enfatizado aqui que toda e qualquer pessoa que discordar, irmão, de qualquer coisa que eu venha dizer, fique tranquilo, fique à vontade para me chamar nos comentários e eu procurarei atender da melhor forma. Amém? Um debate tranquilo e saudável que venha edificar, isso é muito bom. Amém? Hoje nós iremos iniciar com o que muitos já conhecem, né? Quantos já ouviram líderes religiosos ou pastores, enfim, irmãos que estão ao nosso lado dentro de uma congregação, na televisão, nós já ouvimos muito essa frase: a letra mata. Não é verdade? Isso é tirado de um texto lá da segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 6. Os que falam essa frase, os que pregam essa frase, a letra mata, o que eles querem dizer com isso em primeiro lugar? Eles querem dizer que você, ao estudar a fundo a palavra, sua vida espiritual ela vai definhar, ela vai se apagar, ela vai enfraquecer. Por um certo lado, eu concordo. Por que eu concordo? E não se espantem. Por que eu concordo? Se uma pessoa que está se aprofundando da palavra não cuidar de sua vida espiritual, irmãos, querer somente estudar e ficar somente no saber e não viver aquilo que está estudando, de fato,
a sua vida espiritual irá definhar, irá se apagar. O Espírito Santo irá se entristecer, como Paulo nos recomenda o oposto. Não entristeçais o Espírito. Então, quando nós pegamos a palavra e caímos de cabeça nela, estudamos a fundo, não é? Mas esquecemos da vida espiritual, da oração, da boa comunhão com os irmãos, não é? De sermos humildes na hora dos debates. Quantas vezes a gente cai nesse erro, e eu digo nós, mas todos nós mesmos, uma hora ou outra já caímos ou continuamos caindo no erro de querer saber mais do que os outros, de colocar a soberba à frente de todas as coisas, né? O orgulho de achar que somente nós mesmos, somente nós que temos essas informações. Parecemos até pessoas que estamos criando uma nova teologia, né? Que ninguém sabe de nada daquilo que a gente tem pregado, não é verdade? Ou tem aprendido. Então, de certa forma, eu concordo com essa frase nesse sentido, irmãos. Mas dentro do texto não existe isso. Dentro do texto, 2 Coríntios 3, verso 6, não existe esse intuito de Paulo nos advertir, nos instruir, dizendo: irmãos, tenham cuidado com o estudo, porque senão essa letra que vocês estão estudando vai matar vocês. Não tem nada a ver, irmãos. Infelizmente, depois os pentecostais reclamam, mas, irmãos, infelizmente isso vem partindo dos pentecostais e dos neopentecostais. Isso é algo que é um fato, não dá para fugir disso, infelizmente. Mas hoje aqui nós iremos compreender, irmãos. Espero que Deus me conceda a graça e que você esteja de mente aberta, com o coração já prontinho para receber de Deus. E se não for, que Ele mesmo me repreenda, que Ele mesmo venha a te dar o discernimento correto a respeito desse texto. E assim nós vamos seguindo nessa vida cristã. Amém? Vamos lá, primeiramente contexto. Verso 1. Começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas e de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, e sendo já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, dos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Então, irmãos, esse é o contexto do texto de 2 Coríntios 3, verso 6. Agora vamos tentar compreender um pouco do que eu acabei de ler aqui e novamente retornaremos no verso em questão, o verso em destaque, que é o verso 6. Amém? Então eu vou começar aqui com os 3 primeiros versos, verso 1 ao 3. No versículo 1, Paulo tem em mente as cartas de recomendação. Sabe essas cartas que nós temos nos dias de hoje? Quando pedimos, né, ao patrão, supondo que você acabou de sair de um emprego por sua própria conta, né, ou por ser mandado embora, mas só que você já viu um outro emprego antes de sair do seu, e você necessita de uma carta de recomendação, uma boa referência do seu patrão, para chegar bem na próxima empresa, né? O seu patrão vai te recomendar, vai te dar boas recomendações a respeito do bom serviço que você prestou na empresa que você está saindo. Então Paulo ele tinha em mente
basicamente esse tipo de carta, irmãos. Naquela época, essas cartas elas já eram usadas com o intuito, em primeiro lugar, de instruir. Vocês podem conferir isso lá no livro de Atos, capítulo 15, verso 25 ao 29. E também de recomendar bem o irmão ou irmãos a serem bem recebidos. Vocês podem conferir isso na carta aos Romanos, no capítulo 16, se eu não estiver enganado, capítulo 16 inteiro, vocês vão ter essa noção. O que está acontecendo aqui? Aparentemente, alguns falsos cristãos estavam deturpando tudo que Paulo já havia falado de si mesmo, ou seja, através do seu bom testemunho e da palavra que ele pregou ao ir à cidade de Corinto. Isso já aconteceu diversas vezes, né? De falsos mestres, falsos profetas tentarem entrar no meio das congregações, das igrejas que Paulo fundou, ou os demais apóstolos, levando a palavra, e vinha outros e plantava as suas sementes ali, não é? Então, com Paulo, mais uma vez aqui está acontecendo, é o que aparenta, né? Está acontecendo. Falsos mestres, falsos profetas estavam levando cartas de recomendação de forma que ia de encontro ao que Paulo pregava e a pessoa de Paulo. Então é por isso que ele diz: começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos, ou seja, eu necessito de me recomendar de novo, vocês precisam me conhecer novamente? Vocês já não me conhecem? Vocês já não sabem o que eu tenho pregado? É isso que Paulo está dizendo aqui. Já no verso 2 e 3, ele completa: vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. O que Paulo está querendo dizer agora? Todos os coríntios que já haviam sido transformados e convertidos, eles, em primeiro lugar, eram a alegria de Paulo e o seu testemunho, em segundo lugar, de que Paulo era um verdadeiro apóstolo, de que Paulo pregava a verdade e essa verdade era Cristo. Por isso não era necessário que ele mesmo se auto-recomendasse. O que ele diz? Ainda lá no verso 1, né? Ele diz assim, ó: ou temos necessidade com alguns de cartas de recomendação, não é? Então ele não tinha essa necessidade. Ele está explicando: Coríntios, olha só, eu já fui até aí, vocês já me conhecem, eu já preguei a palavra, vocês conhecem essa palavra. Há então uma necessidade de eu me auto-recomendar de novo? De eu dizer quem eu sou? Vocês já não sabem a palavra que eu tenho pregado? Então por que vocês estão dando ouvidos a esses falsos mestres? Basicamente isso que Paulo está querendo dizer aos coríntios. O testemunho de Paulo, esse testemunho ele era escrito não em cartas de papel ou de pedra, mas sim nos corações. Era o que testificava a transformação, a conversão dos coríntios, era o que testemunhava o que Paulo era, não é? Isso aqui, esse trecho aqui, irmão, só para completar, é basicamente Paulo novamente se defendendo, né? Como em diversas vezes ele necessitou se defender o seu apostolado, o seu ministério, enfim. Então Paulo aqui novamente está se defendendo. Verso 4 e 5.
A partir daqui, Paulo ele retira totalmente o foco de si mesmo. Ele passa a mostrar a sua própria forma de pensar. Ele mostra, né, que a sua própria forma de pensar não quer dizer, não tem nada, em nada que ele tenha em sua própria mente carnal, ele não poderia fazer nada do que ele fez por intermédio da palavra, né, e das coisas que Cristo tinha dado para ele pregar para os gentios. Então ele diz, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito. Perdão, irmãos, eu acabei de ler no verso 3 aqui, é o verso 4 e 5, né? E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa. Então, aí sim, voltando aqui ao que eu estava falando, Paulo, ele retira por completo o foco dele, já mostrando, olha, eu não tenho nada em mim mesmo, não é com o meu próprio raciocínio que eu disse alguma coisa para vocês, mas sim por intermédio de Cristo, da confiança do que Ele me deu, de que Deus me deu por intermédio de Cristo, é o que eu tenho, trago a vocês e pregado a vocês. E ele termina dizendo que essa suficiência ela só é encontrada em Deus e que ela somente vem de Deus. Nada que vem do próprio ser humano, né? Ou vamos supor assim que lendo nós a palavra e o entendimento humano sobre a palavra é o que tem que ser confiável. Mas sim o que Deus revela a respeito da sua palavra para o ser humano, isso sim tem que ser confiável. E é isso que Paulo está defendendo aqui, dizendo que nada do que veio do raciocínio humano dele próprio foi o que ele repassou aos coríntios, mas o que veio de Deus por intermédio de Cristo, isso ele pregou aos coríntios. E por fim chegamos no verso 6. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Vejamos como que Paulo termina o verso 5. A nossa suficiência vem de Deus. Depois ele completa já entrando no verso 6. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Que nova aliança é essa, irmãos? Jeremias capítulo 31, verso 31 ao 33 diz o seguinte: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então essa é a aliança que Paulo menciona aqui no verso 6, pela qual ele e os demais apóstolos e os emissários, evangelistas da época, missionários, enfim, eram ministros dessa nova aliança. Eles ministravam, eles pregavam, eles levavam essa nova aliança a todos os seres humanos de suas épocas. E ele completa, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Agora nós vamos entender, irmãos,
O que esse verso quer dizer? Primeiro, a letra realmente mata. Que letra é essa? É a lei. A lei que foi dada a Moisés, ela era impossível de se cumprir. Paulo menciona aos Gálatas que a lei somente nos serviu de aio, irmãos, para nos conduzir a Cristo Jesus. Muitos que tentavam serem dignos de serem salvos por cumprirem a lei, morriam tentando, pois colocavam a salvação em suas próprias obras. Paulo era um deles. Mas, graças ao nosso bom Deus, ele foi resgatado, né? Mas, com toda certeza, ele não tinha uma paz, como os demais hoje em dia também não têm. Muitos os que buscam ainda fazer isso nos dias de hoje, eles ficam inquietos, porque é uma frustração muito grande, mas muito grande. O verdadeiro cristão, ele se frustra por não conseguir fazer o bem? Sim. Porém, ele não quer fazer o bem, ele não quer cumprir a lei para ser salvo, mas ele cumpre a lei porque já é salvo, por obediência, por amor ao seu Criador e a tudo que o seu Criador fez e tem feito na vida deste crente. Não é isso? Então, de fato, antigamente a letra matava. A lei, ela mata ainda nos dias de hoje. A paz, que as pessoas ficam inquietas, e, consequentemente, a vida espiritual. A vida espiritual, ela define assim. Por quê? Muitos procuram serem justificados por suas próprias obras, mas esqueceram das obras de Cristo. Eles acham que é necessário incluir as suas obras juntamente com o que Cristo fez. Eles se acham os cooperadores de suas salvações. E não é assim. Não é dessa forma. Então, quando Paulo fala porque a letra mata, é se referindo à lei. A lei, sim, ela matava. Todos que tentaram cumprir e serem reconhecidos por suas próprias obras diante de Deus, eles morriam. Eles morriam. Os que entenderam que não era bem assim, esses foram salvos. E nos dias de hoje é a mesma coisa. Todos aqueles que cumprem a lei, mas por amor ao seu Criador, ao seu Deus, ao seu Pai, pela morte de Cristo na cruz, entendendo que as suas obras em nada vai trazer salvação, esses também são salvos. Ao contrário dos outros que procuram ser justificados por suas próprias obras. Por outro lado, como Paulo menciona, mas o Espírito vivifica. Sim, ele nos traz a verdadeira paz e a certeza de que um dia nós estaremos no céu para toda a eternidade. Procurei ser o mais breve possível. Não sei se os que ouviram acharam isso, mas é basicamente isso, irmãos. Esse texto não nos proíbe de estudarmos a palavra a fundo. Ele não tem que ser entendido assim. Pelo contrário, nós somos incentivados a todo tempo a nos aprofundar, a conhecer e prosseguir em conhecer esse Deus. O povo se perde por falta de conhecimento. Nós temos que ser aptos e perfeitos para que possamos ser perfeitamente habilitados para toda boa obra. Isso é necessário, irmãos. Temos que estudar a fundo. Vou falar aqui rapidamente. Imagine que você, homem, ou você, mulher, você acabou de conhecer o amor da sua vida. Você não vai querer saber mais dessa pessoa? Você não vai querer viver falando dela? Quando estamos apaixonados, nós falamos muito, não é verdade? O assunto só é a pessoa. Então por que a palavra tem que ser diferente, irmãos? Por que conhecer a Deus tem que ser diferente? Espero que esta mensagem venha edificar a sua vida para a glória e honra do nosso Deus.